Vou dar um exemplo prático. O investidor, ele procura o quê? Ele procura sempre o melhor custo-benefício através do quê? Através do melhor segmento da economia. Então, suponhamos que ele interprete o seguinte: bom, eu vou investir no segmento de energia elétrica. Energia elétrica está dividida em três segmentos: geração, transmissão e distribuição. Consequentemente, o que se imagina numa empresa perene que tenha sustentabilidade é tudo que possa oferecer um bom projeto. Agora, como é que o investidor estrangeiro pensa? Bom, eu vou tentar comprar ações de uma empresa, ela tem um produto que ela receba sem dar o benefício. Ou seja, um bem que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica. Você vai de férias, desliga todos os seus aparelhos, você não consumiu energia. Quando você voltar de férias, a conta de energia está lá. Então, é um bem que você paga sem consumir, em muitas ocasiões. Então, procuram-se exatamente esses tipos de atividade para que o benefício possa ser o mais completo possível. Ok? Eleger e nomear empresas, eu estaria talvez aqui cometendo falhas, porque seria assim muito desagradável não nomear uma empresa que tenha boas perspectivas futuras e não colocá-la agora numa carteira. Então, uma carteira tem sempre que se analisar isso. Sempre uma empresa que tenha uma atividade perene e que essa atividade seja sustentável. Eleger as ações para integrar uma carteira, principalmente uma carteira de renda mensal, que é aquela que se recomenda para se investir no mercado de valores, nós, claro, iríamos procurar e buscar as empresas que estivessem remunerando com melhor benefício os seus acionistas, não é isso? Agora, eu não iria nomear empresas, eu iria nomear o quê? Setores de atividade, não é isso? Então eu diria o seguinte: nenhuma economia funciona sem um setor de energia elétrica. Nenhuma economia funciona sem um setor de sistema financeiro. Nenhuma economia funciona também se não tiver um sistema de telecomunicações. Enfim, existem inúmeros fatores nos segmentos de mercado em relação a essas economias que são importantíssimas para o mercado. Então eu investiria em todas aquelas empresas que possuam e tenham um direcionamento para uma atividade perene. Atividade perene são exatamente aquelas que uma economia não vive sem ela. Essas que eu citei. Então, por exemplo, energia elétrica, saneamento básico, finanças, instituições financeiras, enfim. Essas seriam as empresas que eu elegeria. E dentro dessas empresas que eu elegeria, é claro, eu iria procurar aquelas que tivessem um grau de sustentabilidade mais eficiente, com um histórico que contemplasse, ou que mostrasse contemplar o acionista de uma forma mais gratificante, não é isso? O melhor momento de se investir no mercado de capitais é no momento em que esse mercado oferece grandes e boas oportunidades de compra, quando os papéis têm os seus preços pressionados e, evidentemente, são cotados a níveis de maior atratividade. Quem sempre proporciona as oportunidades melhores são exatamente as crises. Portanto, para se investir no mercado de ações, não é a crise. A crise ela vai gerar boas oportunidades de compra, porque os papéis se tornam a preços mais atrativos. E vejam que eu vou falar também para os senhores. Quando se fala em mercado de valores, nós temos que começar a exorcizar a postura de que vocês estão investindo na Bolsa. Vocês não estão investindo na Bolsa, vocês estão investindo em projetos empresariais que são representados por ações. Então, quando os senhores investem os seus recursos no mercado financeiro, especificamente no segmento acionário, é muito bom lembrar que vocês não estão depositando o seu dinheiro na Bolsa, vocês estão depositando o seu dinheiro na compra de projetos que vão gerar o quê? Que vão gerar proventos esses que estarão sempre representados por um percentual, ou seja, um yield. O yield ele é um mecanismo que mostra a rentabilidade que você tem sobre uma determinada compra. Por exemplo, se você tem um papel que você pagou R$1, tá certo? E ele der 10 centavos de dividendo, então você tem o quê? Um yield de 10%.
Então, o que se procura comprar no mercado é exatamente essa postura. É fazer com que o mercado de valores ele seja competitivo com o mercado de renda fixa e ele tem se mostrado muito mais altruísta do que todas essas demais aplicações de renda garantida. A minha metodologia ela funciona em qualquer período. Basta que você selecione as ações que reúnam essa condição de atratividade. Eu comecei a formatar a minha carteira de renda mensal, que o mercado acabou apelidando de carteira de previdência. Eu comecei formatando essa carteira modestamente, comprando ações da CESP, não é isso? E fui pormenorizando essa compra, fui criando regras, criando metas, não é isso? E essas metas elas foram sendo progressivamente suplantadas. Eu continuo fazendo aquilo que eu faço há 50 anos, eu não mudei. Então, o mercado ele sempre vai proporcionar a oportunidade de você formatar uma carteira com um portfólio de renda mensal. É só você ter o quê? É só você ter uma disciplina capaz de suportar esse projeto de compra sistemática e ter a paciência para que os resultados eles venham progressivamente, tá correto? Então, eu digo com todas as letras o seguinte, uma carteira de renda mensal é sempre passível de ser formada. O importante é selecionar as empresas que vão integrar esse portfólio. E como eu disse, para vocês concluírem se a empresa tem ou não capacidade de integrar esse portfólio previdenciário, é importante que você busque o quê? Busque todos os fundamentos da empresa, aqueles que eu já citei numa outra questão. Ou seja, verificar o histórico da empresa em relação à performance, à potência, à potencialidade de crescimento, o histórico de geração de resultados, o histórico de distribuir proventos, enfim. E a sua potencial característica de sustentabilidade no segmento que ela está operando, não é isso? Então, uma carteira sempre será viável em qualquer tempo de mercado. Não é o tempo que vai fazer com que essa carteira seja ou não bem privilegiada. Seriam as oportunidades de mercado no momento. Então, não é o tempo, e sim são o preço das ações que irão compor essa carteira dentro do seu grau de atratividade. É isso que eu tinha a dizer aos senhores. Um grande abraço a todos e espero os senhores numa próxima oportunidade, ok?